Continuando com o nosso assunto de verbos, galerinha, nós vamos agora passar para a parte de transitividade verbal. E eu peço uma atenção especial para este assunto, porque é um assunto muito importante. E eu quero que vocês vejam, revejam o vídeo quantas vezes acharem que vai ser necessário para que vocês aprendam, tá certo? Vamos lá. Galerinha, quando eu falo em transitividade verbal, eu vou lembrar que eu tenho verbos que eu chamo de verbos significativos ou nocionais. O que é isso, Pro? Significa que eu tenho verbos que indicam ação, tá? São verbos que indicam ação. Correr, pular, chegar. Então, são verbos que indicam ação, tá bom? Esses verbos que indicam ação e que são chamados de significativos, eles podem ser classificados em dois tipos: intransitivos e transitivos. Os intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento para a gente entender a mensagem. Então, se eu falo assim, ó, um conhecido morreu, observem que automaticamente eu falei que um conhecido morreu e eu não precisei completar este verbo para ter sentido. Vocês entenderam a mensagem. Vocês entenderam que um conhecido faleceu, né? Já os verbos transitivos, eles exigem, eles precisam de complemento. Se eu disser assim, Ana comprou, automaticamente você vai me perguntar assim, Ana comprou o quê, Pro? Quem compra, compra alguma coisa, não é isso? Então o verbo, ele pede complemento. E se ele pede complemento, ele é chamado de verbo transitivo, tá bom? Ana comprou um livro. Um livro aí, que foi o que Ana comprou, é o que eu vou chamar de complemento verbal. Por que complemento verbal? Porque completa o verbo comprou, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Os intransitivos, eles não precisam de complemento. Já os verbos transitivos, eles pedem complemento. E como é que eu vou chamar este complemento? Eu vou chamá-lo de complemento verbal, tá? Só que esse complemento verbal, este complemento do verbo transitivo, gente, eu vou chamá-lo de objeto. Ele tem um nome. O nome dele, sintaticamente falando, é objeto. E aí eu vou ter dois tipos de objetos. Eu vou ter o objeto direto, que é o complemento sem preposição, e eu vou ter o objeto indireto, que é o complemento com preposição, tá? Não pode esquecer disso. O objeto direto é o complemento sem preposição. O objeto indireto é o complemento com preposição. E aí eu vou lembrar uma coisinha. Os verbos transitivos, que são aqueles que pedem complemento, eles vão ser classificados em três tipos, tá? Eu tenho três tipos de verbos transitivos e eu vou conhecer os três tipos agora. Primeiro deles, transitivo direto. O que é o transitivo direto? Vai ser aquele verbo que pede complemento sem preposição. E como é que eu vou chamar mesmo esse complemento sem preposição? Eu vou chamá-lo de objeto direto, tá certo? Olhem aí o exemplo. Vamos analisar aqui o exemplo. O aluno aplaudiu. Gente, prestem atenção aí, por favor. Todos vocês prestem atenção. Quando eu falo o aluno aplaudiu, teria sentido a oração? Não teria, porque você ia me perguntar o seguinte: o aluno aplaudiu o quê, Pro? O aluno aplaudiu o professor. Observem que o verbo aplaudir aí, ele exigiu um complemento. Ele pediu um complemento. E qual foi o complemento dele? O professor. O complemento aí tem preposição? Não tem preposição. Se não tem preposição, este complemento verbal é um objeto direto. E o verbo aplaudir vai ser um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o verbo pede complemento, mas o complemento é sem preposição. Tá certo? O segundo tipo de verbo transitivo é o verbo transitivo indireto. Agora já vai ser diferente. Por quê? Porque o verbo ele pede complemento, mas o complemento solicitado aí é com preposição, tá?
E como é que eu vou chamar este complemento verbal com preposição? Eu vou chamá-lo de objeto indireto. E eu coloquei aí, gente, embaixo, as principais preposições para vocês anotarem e para vocês memorizarem, tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sobre e tras. São as principais preposições, tá certo? Então vamos voltar aqui. O transitivo indireto, ele pede complemento com preposição. E este complemento com preposição eu vou chamá-lo de objeto indireto. Vamos ao exemplo. Eu acredito. Gente, se eu dissesse assim para vocês, eu acredito, teria sentido? Não. Sabe por quê? Porque vocês me perguntariam, a senhora acredita em quê, Pro? A senhora acredita em quem? Observe que o verbo acreditar, ele pede complemento. E se ele pede complemento, ele é um verbo transitivo. Eu acredito em você. Então, automaticamente, o verbo pediu o complemento e eu tenho o complemento aí, em você. O meu complemento, que é em você, tem preposição? Tem. Olha a preposição em ali, galerinha, ó, em. Então, se o complemento tem preposição, significa que é um objeto indireto. E o meu verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê, Pro? Porque é um verbo que pede complemento e o complemento tem preposição, tá bom? Então, ele vai ser transitivo indireto quando tem complemento e o complemento é com preposição. Não é fácil? É só você analisar e pensar e também ouvir direitinho, se concentrar, porque é fácil, é só você lembrar de todas as informações. Por fim, eu tenho o terceiro tipo de verbo transitivo, que é o transitivo direto e indireto. Gente, no transitivo direto e indireto, eu tenho um verbo só e os dois complementos. Um só verbo com os dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Precisa estar na ordem, Pro? Não, não precisa estar na ordem, não. Só que é um verbo só e dois objetos, tá bom? Olhem um exemplo que eu coloquei aqui. Ana deu. Observe que quando eu falo assim, Ana deu, automaticamente não tem sentido. Por quê? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, Ana deu o quê? Um presente. Beleza, é um complemento. E é um complemento sem preposição. Então, é um objeto direto. Só que Ana deu um presente a alguém. Ana deu um presente a quem? Ao seu namorado. Então, observe que eu tenho outro complemento aí, só que agora eu tenho um complemento com preposição, porque ao é, na verdade, a junção da preposição a com o artigo. Então, eu tenho preposição sim. Então, eu tenho um objeto direto, que é aquele sem preposição, e tenho um objeto indireto, que é com a preposição. E tenho um verbo só, que é o verbo dar. Então, se eu tenho um verbo só e tenho dois objetos, significa que o meu verbo é um verbo transitivo direto e indireto, que eu coloquei aí a forma abreviada, que é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Não é difícil, não é complicado, não é esse monstro, esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala, não. É fácil, é só prestar atenção, tá? Pra gente, na verdade, recapitular tudo, é só analisar. No transitivo direto, é o verbo que pede complemento sem preposição, tá? No transitivo indireto, é o que pede complemento com preposição. E no transitivo direto e indireto, eu tenho os dois complementos, sem preposição e com preposição. Ou seja, eu tenho um objeto direto e tenho um objeto indireto, tá certo? Por isso que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Beleza, galerinha? Não é fácil? É tranquilo, é só analisar. E qualquer dúvida podem mandar para mim, ou pela plataforma ou pelo meu e-mail. Vocês farão a atividade do módulo suplementar, que é o capítulo 6, módulo suplementar 2, tá? Que vai da página 8 a 13. Só para reforçar, eu coloquei aí, é o módulo suplementar 2, tá? Capítulo 6, da página 8 à página 13. No próximo encontro a gente continua, tá bom? E quem tiver alguma atividade pendente, por favor, mande para mim
pelo meu e-mail. Quem não conseguir mandar pela plataforma, mande para o meu e-mail, carlasoaresjc@hotmail.com, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.